Olá a todos, eu sou o professor Fernando Fidelix Nunes e neste podcast eu vou conversar com vocês a respeito do livro Como se fosse um monstro, de Fabiane Guimarães. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Também destaco que caso queiram comprar o livro, é só clicarem no link logo abaixo na descrição, pois isso também vai nos ajudar a financiar aqui o nosso projeto no canal. Vamos falar aqui primeiramente um pouco sobre a autora. Nascida em Planaltina de Goiás, Fabiane Guimarães é uma escritora que tem conseguido destaque na cena literária nacional com os romances Apague a Luz se For Chorar, de 2021, e Como se Fosse um Monstro, de 2023. E é bom destacar que Como se Fosse um Monstro foi semifinalista do Prêmio Jabuti na categoria Romance Literário no ano de 2024, ou seja, tem sido uma autora que tem chamado muita atenção não só do público, mas também da crítica literária. Vou falar agora um pouco mais sobre o livro em si. Na obra, acompanhamos a trajetória de Damiana, que conta suas memórias para a jornalista Gabriela. Durante as décadas de 1980 e 1990, Damiana foi barriga de aluguel e foi explorada por diversas pessoas em Brasília, a partir de um convite feito pela sua prima Rose. O livro vai trazer diversos conflitos que envolvem a exploração do corpo feminino, o contraste entre a vida rural e a vida urbana e a relação da sociedade com a maternidade. Ou seja, a gente tem uma temática feminina no livro muito forte, mas também vamos ver vários temas relacionados à exploração das pessoas. Eu vou ler aqui para vocês dois trechos do livro. Vou tentar não dar muitos spoilers da história para não estragar a leitura de vocês. Mas eu vou tentar ler aqui esses dois trechos que são bem representativos do livro e também do centro da história. Primeiramente, vou ler na página 16 um trecho que vai narrar a chegada da Damiana a Brasília. Entrou sozinha no primeiro ônibus da madrugada, com cheiro de óleo diesel e estofado molhado, e viajou por 2 horas. Dormitava, a cabeça batendo de levinho no vidro, e várias vezes acordou assustada, com a sombra das árvores que passavam, feito fantasmas, cheios de dedos rasgando o acostamento. Ela ainda era um pouco criança e tinha medo. Já era dia claro nas planícies de Brasília, quando por fim o motorista estacionou e anunciou a última parada. Damiana desceu do ônibus, com as pernas dormentes, sentindo-se desorientada. Pediu informações para o rapaz do guichê. Subiu até o primeiro andar da rodoviária do plano piloto, como a prima instruíra, evitando especialmente a escada rolante e seus apavorantes degraus que se mexiam. Não esperava silêncio, mas se surpreendeu com a ausência do caos alardeado por Rose. A primeira impressão foi de que estava diante de uma cidade aos pedaços. De seu tímido ponto de vista, no topo da plataforma principal, a vastidão das largas avenidas desertas e o imperioso conjunto nacional, com sua fachada brilhante, eram a pura imagem do vazio. Quase sentiu conforto, era um vazio que ela entendia. Rose, aliás, cumpriu sua parte da promessa e veio buscá-la em pessoa, trazendo como boas-vindas um pastel de carne engordurado que Damiana comeu com pressa e desespero. Embarcaram em outro ônibus menor, na companhia de trabalhadores com rosto impassível. A luz era estranhamente branca, filtrada pelo véu azulado do céu, e cegava as vistas. Ou seja, gente, é um trecho que mostra ela chegando a Brasília e muito da primeira impressão que as pessoas têm em Brasília ao chegar na rodoviária do plano piloto, e mostra também esse contraste entre a vida rural e a vida urbana, assim, que é um momento do livro em que tem esse contraste mais evidente, porque ela vai saindo da região rural e vai justamente para a capital do Brasil. E na capital ela vai tendo contato com outra vida, com outra realidade em relação à qual ela estava acostumada em diferentes âmbitos, né?
E aqui tem a chegada, um elemento típico de Brasília, para quem não conhece, é o pastel de carne ou pastel de queijo que é vendido na rodoviária do Plano Piloto, que é muito popular aqui. Também vou destacar para vocês o trecho começa na página 31, em que vai ser apresentada a proposta que Damiana vai receber pela primeira vez para ser barriga de aluguel. Esse trecho é muito emblemático do livro. Vou ler aqui para vocês. Na página 31, gente, Daniela não se importava tanto como veio a confessar e parecia sincera. Alcançava a idade avançadíssima de 40 anos. Todos os seus órgãos internos batiam continência para a solidão, e os ovários murchos, feito maracujás, não serviam para atender o maior desejo do marido. Não que fizesse muita questão de conceber, ela salientou. Preferia a ideia de exercer a maternidade sem a necessidade biológica que Érico manifestava. O patrão seguiu em considerações um tanto quanto fragmentadas, elogiando a consistência sólida do corpo de Damiana, que quase não havia amadurecido direito. Depois, respeitosamente, reforçou o quanto achava bonita sua pele, marrom, que junto ao branco da sua produziria um autêntico mulatinho café com leite. Eu não estou entendendo, Damiana achou por bem opinar. Curvando-se sobre ela, então, foi Daniela quem resolveu ir direto ao ponto. Dona Daniela, a das maneiras distraídas, dominou pela primeira vez a arte da objetividade, explicando com frieza que precisavam de alguém para gerar o filho de Érico, uma mulher que pudesse lhe emprestar o corpo, e apenas isso, em troca de uma soma de dinheiro verdadeiramente indecente. Damiana demorou alguns minutos até compreender o que pediam, e no primeiro plano de sua mente saltavam mesmo eram os absurdos daquela proposta. Ficou rindo de canto de boca, abobada, porque não parecia possível que pedissem algo tão íntimo. Entretanto, era verdade. Queriam que ela tivesse um filho, um bebê inteiro produzido em suas entranhas, depois que o entregasse a eles, sem responsabilidades ou direitos pela vida repassada. Disseram logo o valor para se pouparem do constrangimento de pedir o absurdo, uma quantia pornográfica de tão incalculável. Ela não precisava se preocupar com nada, porque não seria natural, acrescentaram. Não haveria contato físico, sexo, queriam dizer, mas não explicaram como seria. Na mente de Damiana, os números flutuavam, cheios de significado, uma quantia de dinheiro daquelas capazes de pagar o fim de todas as preocupações, até as que ainda não tinha. Sentiu uma fisgada no umbigo, lá onde moravam agora todas as suas ambições recém-criadas. Aquela vontade de se cobrir de coisas, coisas e mais coisas, até desaparecer. Você não precisa responder agora, eles disseram, apressados. Pode pensar um pouco. Naquele espanto todo, ela já pensava. Ou seja, aqui a gente tem um trecho em que o casal, para quem ela estava trabalhando como empregada, né, numa casa chique, faz a proposta para ela de uma forma bem direta. E aí a gente tem essa relação que vai sendo depois explorada. Por exemplo, a relação da mulher, da Damiana, por exemplo, com a maternidade. Como é que ela vai desenvolver essa questão durante o livro? É uma forma muito interessante. Eu vou tentar não dar grandes spoilers, né? Mas também, como é que outras mulheres passam pela mesma situação? Como é que é a relação das autoridades com esse tipo de crime? Então, tudo isso vai sendo abordado pelo livro de uma forma muito interessante. Então, gente, dessa forma, o livro é muito interessante, principalmente para quem gosta de uma leitura que nos faz refletir sobre a exploração do corpo feminino na sociedade brasileira e também sobre o crime organizado, como é que se organizam diversas práticas criminosas no Brasil. Espero que tenham gostado desta resenha e se preparem, pois teremos muito mais podcasts sobre obras da literatura do Distrito Federal. Este canal vai produzir uma série de análises de diferentes livros do Distrito Federal para você conhecer a literatura da RIDE-DF. Tá bom, gente? É isso. Tchau e até a próxima.